15 minutos, apenas 15 minutos. Nós dois juntos, orando, falando com Deus, você vai receber uma bênção extraordinária. Fica comigo por 15 minutos e a sua vida vai ser transformada. E crê nisso? Eu creio. Eu creio porque eu creio muito, mas muito no poder de Deus. Eu creio que se nós dois fizermos uma aliança, meu irmão, nós dois juntos, fazendo aliança, milagres vão acontecer na sua vida. Eu vou estar orando por você. Você precisa de um milagre. A nossa fé, ela é ativada. A nossa fé, ela entra em aliança. A Bíblia diz que quando duas pessoas concordarem na terra, será ligado no céu. Haverá respostas na sua vida. Eu creio, eu profetizo isso em nome de Jesus. Talvez você está passando por um grande deserto, uma luta, uma prova que você não sabe nem mesmo como vai fazer. Mas descansa, fica tranquilo. A resposta vem. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso. Ele é o Criador dos céus e Deus é o Criador da terra. Deus está com as mãos sobre a sua vida. Eu quero ler um texto para você que é fantástico, que está em Gênesis capítulo de número 14 e depois nós vamos para Hebreus capítulo de número 11. Gênesis 14 e depois Hebreus 11. Nos fala sobre o poder de Deus. O poder de Deus. Eu fico maravilhado quando a gente começa a meditar na Bíblia e ver os grandes feitos do Senhor, as grandes obras, as grandes maravilhas. Eu quero ler com você, me permita, Hebreus 11, depois a gente vai para Gênesis. Hebreus 11, 32. Presta atenção nesse texto. Como que Deus tem uma porta aberta para você. Como que Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Como que um milagre vai acontecer na sua vida hoje. Eu creio nisso, porque você serve o Deus grande. Você não serve um Deus pequeno, você serve o Deus poderoso. Você serve o Deus que Ele é soberano. Não existe outro, não existe. Não existe principado, não existe potestade maligna, não existe demônios, anjos, não existe espíritos. Você serve o único Deus. Você serve o único Deus e Ele tem todo o poder. O nome dele é El Shaddai, o Deus que carrega todo o poder nos céus e na terra. Eu quero ler alguns versículos com você, só para edificar sua fé. Vamos. Diz assim em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 12. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos estranhos. Oh Deus tremendo! Quando você crer em Deus, nada é impossível para você. Eu vou repetir. Quando você crê em Deus, nada é impossível para você. Tudo se torna possível. Tudo é possível ao que crer. Quando você crê, milagres começam a acontecer. Vislumbre o que você quer. Almeje, sonhe alto, sonhe lá em cima. Sonhe e apresenta para Deus. Você serve o Deus grande. Você serve o Criador de todas as coisas. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. O mundo e todos aqueles que nele habitam pertencem a Deus. Olha, o mundo e todos aqueles que nele habitam pertencem a Deus. Uma vez eu ouvi um pregador e eu fiquei pensando, falei, rapaz, ele está certo. Sabe o que ele disse? Que é o dízimo. Em um tom jocoso, num tom de brincadeira. Ele falou que dízimo é o aluguel que você paga para morar na terra daquele que é dono. É interessante isso. Dízimo é o aluguel que você paga para morar na terra, para ter os benefícios daquele que é dono. É uma coisa interessante. Esquece a parte de dízimo, esquece, por enquanto, esquece. Mas pensa no final, aquele que é dono de todas as coisas,
Nós moramos na terra e essa terra tem um dono, o dono é Deus. Deus, ele tem todo o poder. Aqui nós estamos falando aqui, por exemplo, a história de Abraão, nesse texto de Gênesis capítulo 14, versículo 14 ao 16, temos a história de Abraão, onde Abraão creu em Deus. Abraão é tido como o pai da fé. Abraão creu. Em determinado momento, três reis capturam o seu sobrinho Ló. O sobrinho Ló de Abraão era como se fosse seu filho, uma pessoa muito querida. Abraão, então, ele reúne um exército de 318 homens. Um exército pequeno, mas grande para aquela época. E Abraão vai para a guerra, embora em número completamente distante. Mas ele creu em Deus, ele acreditou no Senhor. Três reis com exércitos gigantescos. Abraão foi com 318 servos leais, e a Bíblia diz, homens habilidosos. E Abraão vai e resgata o seu sobrinho Ló da mão dos três reis. Ele vence três reis. Abraão recolhe os despojos de três reis. Foi naquele momento que Abraão então deu o dízimo a Melquisedeque. Lembra da história? Olha, observe a fé de um homem. Quando você crê em Deus, entende quem é Deus, você compreende o poder de Deus, você sabe que Deus está contigo, e em você nasce uma fé tão grande, tão poderosa, que você começa a colocar em fuga esquadrões, exércitos. Você para de ter medo de escuro, porque medo de escuro é falta de fé. É um trauma, eu sei que vai falar que é um trauma, e aí vai dar um nome científico, vai procurar a causa. É falta de fé. Tem coisas na nossa vida que é falta de fé. É falta de crer, acreditar que Deus está conosco. Quando você coloca a sua fé em ação, você começa a vencer barreiras que você jamais venceria. Quando você coloca a sua fé em ação, você abre aquele negócio e aquele negócio dá certo, porque você está crendo em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Quando você vai fazer um concurso e você apresenta para Deus, você põe sua fé em ação, você passa, porque você está crendo em Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Claro que tudo que nós fizermos, Deus, o próprio Deus, é um Deus organizado. Só que tem pessoas que são organizadas, são experts, só que não prosperam, não avançam, não vai. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço um rapaz que ele só tirava 10 em matemática. Pensa, tirar 10 em matemática. Ele só tirava 10. Um homem muito inteligente, um garoto destaque. Era aquele menino que as professoras tudo ficavam do lado dele bajulando. Eu sempre passei ali na marra, mas passava tal. Os dias passam. Eu coloquei minha fé em ação, comecei a acreditar em Deus. Eu não sei o que virou daquele moço. Eu sei que a vida dele não ficou muito boa. A vida dele não pegou um caminho bom. Mas Deus teve misericórdia. Quando eu conheci Deus, quando eu conheci Jesus, eu coloquei minha fé em ação. Deus começou a mudar minha vida, mudar minha história, Eu venho de uma família muito, muito pobre, muito debilitada. Mas uma coisa eu aprendi, que Deus é grande e Deus faz milagres. Deus opera, Deus honra a nossa fé. Coloque a sua fé em ação, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e por você. Eu quero ler com você um salmo de número 46. Esse salmo eu gosto muito dele. É um salmo que nós estamos sempre lendo aqui, sempre falando desse salmo. Eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui fala sobre o poder de Deus. Salmo 46, ele fala da intervenção divina. E ele começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu gosto dessa passagem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu já vi
e ouvir pregadores pregarem e falarem que Deus não te livra da angústia, que todo mundo passa por angústia, não se preocupa não, o importante é Deus estar contigo, porque Deus que dá contigo, Deus te consola. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui, Deus é o nosso refúgio, é o nosso lugar de segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos guarda, nos protege. Ele é um socorro, Ele é o socorro bem presente na angústia. No momento da angústia, Ele te tira, Ele é o socorro. Senão Ele teria falado aqui, Deus está com você no meio da angústia. Deus está com você no meio da prova. Deus é o socorro bem presente na angústia. No Salmo 91 diz que quando a gente clama a Deus, Ele nos ouve, nos atende e nos livra e nos glorifica. Pensa nisso. Quando a gente ora e a gente clama, Deus nos livra da angústia, nos livra e nos glorifica. O Salmo 46 diz que Ele é um socorro presente. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levanta a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei, olha só isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Palavra poderosa, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito grande. Agora entenda, Deus, Ele sempre está contigo. Deus deu livramento para Abraão e os seus 318 valentes, resgatou o seu sobrinho Ló de uma situação impossível de acontecer, porque Deus é o Deus poderoso, o Deus que você serve é um Deus poderoso. Clame a Ele e não se limite, não tenha medo do mal. Vamos orar? Pai, assim como cada pessoa está orando, clamando aos céus, eu oro por eles também. E eu te peço, Deus, que livra cada um do mal, da seta que voa de dia, da peste que anda ao meio-dia. Deus, eu te peço que o Senhor venha livrá-los, Senhor, de toda obra maligna, todo escorpião, toda serpente. Deus, todo sentimento, Deus, de tristeza, de angústia, de miséria, de solidão. Senhor, eu te peço pelo poder que é no nome de Jesus, coloca as mãos sobre a vida dos meus irmãos. Livra-os de todo mal. Livra-os, Senhor Deus, do laço do passarinheiro. Senhor, eu te peço que eles tenham uma noite tranquila, que eles tenham dias abençoados. Senhor, eu estendo as mãos e abençoo, Deus, a casa. Eu abençoo a família, os filhos. Oh, meu Deus, é pelo poder que é no nome de Jesus que eu coloco as minhas mãos e eu determino que todo esse mal caia por terra, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu sei que você já sabe, temos falado aqui reiteradas vezes. Se você ainda não é inscrito nesse grupo de oração, clica aqui, inscrever-se, deixa o seu joinha, o seu gostei, porque isso vai fazer com que o YouTube divulgue mais, porque ele vai ver que você gostou, aí ele vai divulgar para mais pessoas igual a você. Pega esse vídeo e envia para 7 pessoas que você ama, que precisa compreender quem é Deus. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, eu te amo muito, você é uma pessoa muito especial para mim. Eu vou dobrar os meus joelhos agora e vou orar por você. Deus te abençoe. Paz.